grátis. Chegamos agora com a notícia urgente do programa Doença. Flávia Perri estava filmando a gente. Eu apareci na filmagem, eu fui a mais filmada. A professora me ama, tá ficando eu e de noite na hora que eu dormir. Isso não se faz. Se eu não posso gravar meus vídeos, ela não pode. Quem tá comigo, vamos fazer um baixo assinado aí, pessoal. Poxa, vamos compartilhar aí, ó. E Thiago Nariz que... Tucano. Tá olhando pra gente, olha só. Thiago maneiro, eu gosto dele, né? Thiago é parceiro. Agora ela pode gravar e Ramon também pode gravar.